o seguinte, pessoal, foi divulgado aqui que depois que topou fazer um acordo de delação premiada para contar o que viu e fez nos tempos em que esteve ao lado de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Cid se aproximou sensivelmente da atual cúpula do Exército. Aqui eu me lembrei da cena ridícula, patética, do também ridículo e patético general Augusto Heleno na CPMI, quando teve lá uma confusão, porque mostraram uma imagem do Mauro Cid sentado logo atrás de Bolsonaro, participando de uma maneira assim indireta da reunião de Bolsonaro, ou de uma das reuniões de Bolsonaro com os chefes, aí, os comandantes das Forças Armadas. E aí a discussão lá foi, mas eu não estava sentado na mesa? Pelo amor de Deus, né? Não precisa estar sentado na mesa para ouvir o que estava sendo dito. Estava ali a 1 metro de Bolsonaro. Então é muito importante que a gente saiba o que Mauro Cid viu e ouviu, né, dos possíveis, vamos chamar assim, cometimentos de crime do ex-presidente já inelegível. Voltando à coluna, vai dizer que, na prática, entre ficar ao lado do ex-presidente, enredado em uma série de investigações, e recorrer à segura rede de proteção oferecida pela caserna, o ex faz tudo de Bolsonaro preferiu a segunda opção, é o recuo tático. Vendo que estava se ferrando muito na primeira opção, de ficar mais vinculado ao seu ex-chefe, ele agora optou por salvar a própria pele, entregando o Bolsonaro. E não precisa nem mentir, que o Bolsonaro disse lá atrás que o Mauro Cid é a pessoa correta, que não ia mentir, não ia inventar nada, nem precisa, Bolsonaro. Basta ele falar aquilo que ele viu e ouviu, tá bom demais para te encrencar ainda mais. E aí, voltando aqui na estratégia, então ele entrega Bolsonaro, aliados, e busca refúgio para ele e para a família na alta cúpula do Exército. Aqui vai destacar que a mudança de postura, acompanhada da decisão de ir adiante com a delação, ocorreu a partir de costuras feitas pelo pai dele, o general da reserva Mauro César Lourena Cid, com o comando do Exército. Também arrastado para o centro do escândalo, diz o colunista, Lourena Cid é bem quisto entre seus pares do generalato. Ao perceber que o filho e ele próprio estavam em perigo, entendeu que a melhor opção era se descolar do bolsonarismo, recorrer ao código de honra da farda e acionar o pedido de socorro. A busca por advogados não alinhados ao Estado-Maior bolsonarista foi a primeira medida da estratégia, mas não parou aí. Se até recentemente era o staff do próprio Bolsonaro que fazia contatos para falar em favor de Cid no circuito que importa em Brasília, agora são oficiais do próprio Exército que cumprem essa tarefa nos bastidores e em nome da corporação. Então, esse ponto aqui de não ter advogados alinhados ao bolsonarismo é fundamental para a família Cid. Porque, num dado momento, eu ouvia as entrevistas, as coisas que vazavam pela imprensa, e até parecia que o advogado Mauro Cid atuava, né, para que ele se incriminasse sozinho e aliviasse a barra de Bolsonaro, que era chefe do Mauro Cid. Então, peraí, o Mauro Cid era ajudante de ordens, a tarefa dele era cumprir, né, executar ordens. Quem dava essas ordens? Bolsonaro, era o chefe direto dele. E aqui vai dizer que Bolsonaro sentiu. Entre as pessoas do seu entorno já não faltam adjetivos pouco ou nada elogiosos para se referir a Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, e sobram críticas contundentes à postura do pai, que cortou por completo os canais de comunicação. Com Cid Filho também não há qualquer interlocução, nem mesmo por vias transversas, garante uma pessoa próxima. Só lembrando que o Bolsonaro chegou a dizer que o Mauro Cid era quase um filho, que estava querendo abraçar o Mauro Cid. Será que quer ainda? Será que tem essa visão? Ou esse sentimento do Bolsonaro depende do que o outro faz? Aí, na medida em que o outro diz a verdade, o país já não serve mais, já não quer mais abraçar. É claro que a verdade nesse caso aqui, lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. Bolsonaro dizia, repetia isso, parou de falar. Parou, porque agora ele sabe que quando conhecermos a verdade, ela vai nos libertar dele próprio, Bolsonaro. Como já nos libertou pelos próximos 8 anos, ele está inelegível. Inclusive, assim, sobre essa questão de não ter qualquer interlocução mais entre Bolsonaro, nem pode. Né? Ambos aqui são investigados nos mesmos processos, então não pode ter contato, enfim. O próprio Moraes, quando vai decidir pela soltura de Mauro Cid, colocou como uma das condições não ter esse contato direto entre Mauro Cid e também o Bolsonaro. A exceção foi o Mauro Cid ter o contato com o pai, que também é investigado, por conta da questão aqui do parentesco, e certamente isso aqui também foi negociado lá entre eles para, enfim, o Mauro Cid fazer a delação, mas mesmo não podendo ter esse contato direto, a gente sabe que muitos investigados fazem esse contato de forma indireta
através, né, burlando as regras, através de interlocutores, de terceiros. E diz o colunista que nem isso tem acontecido. Já estava assim pouco antes da delação, ficou pior depois. Ainda que discreta, a aproximação do clã Cid de um comando do exército que agora é mais alinhado a Lula e está menos exposto à influência de Bolsonaro, pode render dividendos que vão além dos benefícios legais previstos no acordo de delação. Entre os próprios oficiais, há quem acredite que o ex-ajudante de ordens, enrolado em diversas frentes, pode se livrar não apenas da cadeia, mas também do risco de perder a farda no futuro próximo, algo que até recentemente estava mais do que precificado. Então, é o Mauro Cid que deve alegar que cumpria ordens superiores, seu superior, como eu disse, era Bolsonaro. Com isso, ele tentará escapar das responsabilidades pessoais nos cometimentos de crime. E aí, se ele escapar, é sinal de que o Bolsonaro estará muito encrencado, porque se eles tivessem, né, encrencado muito o Mauro Cid, o Bolsonaro poderia alegar, não, então beleza, encrenca ele aí e eu tô livre aqui, como o Bolsonaro fez com vários, foi abandonando seus aliados que ficaram encrencados com a justiça, mas o Mauro Cid decidiu salvar a própria pele, o que é muito ruim para Bolsonaro, porque Mauro Cid salvando a si próprio, só resta incriminar quem estava acima dele, no caso aqui, Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, é isso, fique por aqui, quem puder, espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.